Então, a gente vai fazer uma pequena inversão, já que uma das apresentadoras do primeiro eixo ainda não desceu, e vamos iniciar com a apresentação do projeto Acompanhamento de Iniciativas do Poder Legislativo com a professora Ana Costa, tá bom? Obrigada, senhora. Bem, boa tarde a todos e todas. Espero que todo mundo esteja bem animado para ouvir essa tarde de debate e para participar, naturalmente. Bem, primeiro agradecer essa oportunidade de compor essa rede e participar desse intercâmbio de produção de conhecimento com esse grupo tão representativo da saúde coletiva brasileira. Coube a nós, dentro dessa perspectiva desse projeto, construir um projeto de acompanhamento das iniciativas, e é assim amplo desse jeito, das iniciativas no Poder Legislativo relacionadas à saúde. Nós estamos em processo de construção e, cumprindo até o sentido dessa oficina, nós já identificamos aqui várias ramificações que poderão e deverão se ajustar ao nosso projeto, né? Ao nosso projeto coletivo, e a esse em particular, que é essa busca de informação e de análise dos processos legislativos relacionados à saúde, que é um campo extremamente complexo, né? Como vocês poderão ver, né? Nós sabemos que a produção do legislativo nacional relacionada à saúde é exorbitante e incessante, né? E muitas vezes, nem sempre as matérias são essencialmente do parlamento, não são do legislativo, mas caem ali por demandas de pressão de grupos específicos e muitas vezes se transformam em lei, seja na provocação de acesso, seja em outros temas pressionados pelos grupos. Bem, o nosso grupo que está se constituindo inicialmente é esse, não é? A professora Raquel Pego, Natália Vieira, é um grupo interdisciplinar, porque é um campo também complexo, tem várias cientistas sociais, cientistas políticas, sociais e pessoas da área da saúde, e já um conjunto de pesquisadoras já apoiado pelo projeto. Seguinte, nossa ideia geral, diferente dos projetos que foram apresentados aqui, que estão em curso pelo ISC, nós não temos propriamente um agregado de projetos ainda, embora nós tenhamos um conjunto já bastante ampliado de objetivos, e dentro do que nós já construímos, já existem caminhos bastante interessantes a serem trilhados. Mas o nosso objetivo inicial que nós apresentamos à rede era justamente o de analisar a produção legislativa, buscando identificar, caracterizar e analisar a dinâmica do processo decisório no interior do Congresso. Então, é mais do que identificação dos projetos, de mapeamento dos projetos, mas análise das forças e dos grupos políticos que atuam no interior do Congresso e conduzem o processo decisório ali naquela casa. Tendo por foco, né, naturalmente, se houve um certo predomínio, se prevaleceu um olhar sobre a saúde ou sobre os interesses, seja da indústria, do capital ou de quem demanda aquele tipo de aprovação de projeto, né? E o nosso foco seria o SUS constitucional, quer dizer, o que nosso ponto de análise, né, nossa aproximação de análise para verificação dessa aproximação ou distanciamento seria a base do SUS constitucional, né, e verificando a presença e o compromisso com esse projeto na agenda do próprio Congresso Nacional e na produção do próprio Congresso Nacional no período que vai de 2013 a 2017. Por que nós escolhemos esse período? Justamente porque era
a metade do fim dessa legislatura que termina agora, né? E dessa próxima legislatura que começa a partir de janeiro desse ano. Então, teve essa pertinência, e até porque também as produções relacionadas a tempos anteriores já são tem bastante produção não específica de saúde, mas nós já conseguimos recuperar bastante produção acadêmica nesse campo. Seguinte. Bom, aí nossos objetivos específicos estão relacionados ao mapeamento de estruturas organizacionais no interior da Câmara e do Senado. Estamos falando aqui em relação aos arranjos, inclusive, que os parlamentares acabam se organizando nas frentes, nos grupos que eles têm, que eles se instituem para compor os campos de força no interior do Congresso. Mapear o próprio perfil dos parlamentares, né, sob o ponto de vista de um olhar do seu vínculo com a saúde, mapear os principais atores e interesses vigentes nas duas casas. Aqui, inclusive, quem conhece e vive no Congresso Nacional sabe o que é aquela pequena cidade, né? Pequena não tão pequena, mas como se tramita e transita por ali diversos atores, né, que constituem diferentes grupos de interesse naquelas casas. Então, desde atores governamentais do Poder Executivo, atores empresariais que são empresas especializadas no lobismo, grupos de movimentos sociais, que são grupos de advocacy, né, e a própria imprensa, a própria mídia, né, que conforma força política nos processos decisórios. Identificar os atores que participam e que interferem, e as formas que esses atores interferem nas decisões dos grupos parlamentares, e na opinião, e direcionando o voto sobre as matérias parlamentares. Seguinte. Então, nós temos como objetivos específicos, então, analisar, uma fase inicial, nós tivemos que aprender, nós estamos aprendendo toda a dinâmica parlamentar, todas as instâncias pelas quais passam os projetos de lei, né, e analisando o debate em torno dos próprios projetos de lei, né, dentro dos instrumentos legislativos que são usados naquela casa, do tipo audiência pública, consultas e outros mecanismos que são utilizados além dos momentos de debate dos projetos nos fóruns mais ampliados, né? Identificar os pontos de convergência, divergência e negociação entre as forças políticas, né? Lembrando, por exemplo, aqui, como nós já identificamos, há um lobismo dentro do Congresso Nacional extremamente consistente, relacionado à indústria farmacêutica, como foi discutido aqui de manhã, né, que tem atuado fortemente, de forma profissionalizada, e nós já identificamos algumas empresas, sobre as doenças raras. Obrigada, querida. Sobre as doenças raras. Esses grupos, eles se somam aos grupos de portadores de patologia, né? Mas nem sempre os interesses são exatamente coincidentes. Então, esses refinamentos, né, dos campos de interesse são muito... para compreender essas forças, é necessário exatamente adentrar por essa identificação de convergências e divergência, e também identificar convergências e divergências dos próprios métodos de atuação no interior do Congresso. Alguns atuam com argumento, outros com pressão política, outros com chantagem e alguns com dinheiro, né? Então, há esse tipo de complexidade é bastante rico como objeto como um dos nossos temas de objetivo.
Bom, também analisar, sob o ponto de vista mais ampliado, do sentido dos partidos, né, analisar os compromissos com a saúde em termos dos programas partidários e das práticas políticas partidárias, né? Especialmente nas orientações partidárias quanto à tomada de decisão em determinados projetos específicos dentro das categorias que nós estamos entendendo como temas que contribuem para a consolidação do sistema único constitucional. Identificar o que está relacionado com as estratégias de aprovação ou de rejeição de matérias normalmente associadas a esses interesses. Seguinte, bom, nós começamos o nosso plano de trabalho, ele tem, ao longo, desde o início do projeto, nós temos buscado conhecer, identificar e estudar todo o conjunto da bibliografia relacionado à dinâmica parlamentar, né? Tivemos uma demanda particular, citei aí, a questão do aborto, porque o tema do aborto emergiu como um tema, mesmo, e é um tema da saúde, mas como um tema que tem um comportamento no interior do Congresso bastante característico dessa conjuntura política do Congresso atualmente, né? Bom, aí também fizemos um conjunto de entrevistas com consultores parlamentares, de busca de informações sobre o processo legislativo, busca dentro da casa de fontes de informação, biblioteca, acesso à biblioteca, um trabalho de base que pudesse nos aproximar das informações e dos processos legislativos, né? Também estamos finalizando um estudo desses parlamentares, dessa legislatura que acaba, né? E uma varredura nos principais projetos que irão que estão no fim da possibilidade de serem aprovados nesses últimos meses, nesses 2 últimos meses. Seguinte, bom, nós já temos alguns resultados preliminares, né, desse processo. Por exemplo, nós já estamos com algumas evidências que mostram a própria dinâmica política no interior do Congresso, como ocorrem os campos de interesse relacionados à migração partidária, né, a questão quem que são os partidos que são afetados por esse processo de migração partidária, a questão da representatividade e troca de legenda, enfim, alguns temas nós já temos identificado, tanto na bibliografia estudada, e particularmente na bibliografia estudada, relacionadas a essas dinâmicas políticas no interior do Congresso. Seguinte, mas uma coisa que já se torna, já é claro para nós, é que há realmente um afastamento e já temos algum indício, né, algum afastamento muito característico, muito próprio do Congresso Nacional com o objeto da saúde, né? Também fizemos esse estudo, né, do aborto, como eu comentava, né, particularmente, e estamos finalizando um artigo com a professora Raquel Pego, porque tivemos que organizar uma demanda para o Congresso da Alames e usamos o projeto para realizar um estudo, dado que nós temos uma configuração política relacionada ao aborto, que se fechou fortemente desde o início dos anos 2000, com essa organização orgânica, né, organização orgânica dos religiosos, das forças religiosas no interior do Congresso, e que tensionam a um recuo extremamente grave, né, em relação às décadas anteriores, dos anos 90 e dos anos 80, que
que tivemos um certo avanço em relação ao debate do aborto. Então, esse quadro, né, pós-2013 e agravado agora nessa última legislatura, mostram uma situação bastante preocupante, que é a presença das forças religiosas, não apenas nas questões do aborto, mas na defesa de um conjunto de interesses bastante interessantes a eles, relacionados às pautas sociais mais amplas. E o aborto, esse artigo já está saindo, daqui a pouco nós já podemos divulgar essa análise, né, do aborto nessa última legislatura. Seguinte, também esses principais projetos que nós conseguimos mapear, que finalizam nessa atual gestão, né, a gente, tanto os projetos que têm sido acompanhados pelo Conselho Nacional de Saúde, como aqueles que nós estamos caracterizando como projetos que aproximam mais do Sistema Único de Saúde, estão basicamente relacionados à questão do financiamento da saúde, à questão de recursos humanos da saúde e ao próprio processo de gestão, basicamente o projeto de responsabilidade sanitária. E um conjunto de outros projetos que nós consideramos, além do aborto, que nós consideramos também que são temas estratégicos e polêmicos no interior do Congresso, como, por exemplo, a questão dos inibidores de apetite, cadê a Edna? A questão da internação compulsória, não é? E a própria questão do aborto, dos direitos sexuais e reprodutivos. Então, e a questão da internação compulsória e tudo relacionado à saúde mental. Então, esses três temas, que a gente considera polêmico e de fronteira, a nossa ideia é realizar estudos particulares sobre essas temáticas pelos seus comportamentos específicos, não é? É isso assim que nós estamos encaminhando. Seguinte, aí tem um conjunto de atividades que a gente vem desenvolvendo, levantando um volume muito grande de informação, seja das subcomissões, das audiências públicas, enfim, nós temos buscado, usando dentro das fontes de busca, algumas palavras que temos já pesquisado, seja na questão do financiamento. Bom, isso é mais consumo interno. Seguinte, o que a gente já identificou, como a gente comentava, as forças políticas e os lobbies identificados, né, a presença dessas categorias, né, esse conjunto de forças relacionadas às categorias profissionais extremamente presente nessa última legislatura por conta do próprio Mais Médico e dos interesses dos projetos do ato médico e outros que mobilizaram as entidades, os agrupamentos das Santas Casas, que é um lobby permanente, um grupo permanente presente não só na ação direta junto aos congressistas, mas também entre os congressistas eleitos, né, e com mandato, né, a presença da indústria farmacêutica e da indústria de tecnologia da saúde, aqui, inclusive, com empresas especializadas em lobismo, fortemente instaladas dentro do Congresso Nacional, né, é um lobismo profissionalizado, né, associações de doentes, como a gente já comentava, a própria mídia, né, eu acho que aí, quando a Lígia comentava hoje sobre a importância política da mídia na aproximação, para a saúde, na relação com o SUS, né, e na interferência como um poder que orienta decisões no campo do legislativo, nós precisamos de estudar, eu acho que vai ser uma conexão necessária com o grupo da Lígia, né, aí para que a gente possa avançar nisso. E o próprio Poder Executivo, que comparece com uma força política de pressão,
né, seja por meio das suas assessorias parlamentares cotidianas ou mesmo na negociação política entre o Executivo e o Legislativo. Bom, é muito interessante, né, essas modalidades de lobbies que a gente já identificou, que nesse mapeamento, né, o lobismo profissionalizado e o chamado advocacy, né, que são bastante diferentes, com uma característica interessante, porque há uma redução do advocacy, uma redução da presença do lobismo por movimentos sociais dentro do Congresso atualmente, nós já identificamos isso, né, indícios de que isso está acontecendo, né, isso esvaziando, por certo, é um assunto que nós teremos que explorar dentro desse projeto. Seguinte, bom, como é que nós estamos trabalhando, né? Além de revisão, de observação participativa, né? Entrevista, nós já estamos agora, tendo submetido o nosso projeto ao CEP, já poderemos começar com as nossas entrevistas a partir do próximo mês e temos trabalhado não só no interior do Congresso, né, com os funcionários e parlamentares, mas a ideia também é trabalhar com esses assessores parlamentares que atuam no tema da saúde, e particularmente com os lobistas, né? A ideia desse projeto, um campo desse projeto é explorar fortemente esse jogo de interesses, essa tensão de interesses que direcionam a decisão. Seguinte, bom, nós estamos trabalhando com pesquisa documental, é um manancial muito grande que dá para um volume muito grande de explorações, né? Nós ainda não particularizamos projetos individualizados, a ideia é montar um grande banco, né, que dê conta de vários interesses aí de estudo, né? E tem seguinte. E aí tem todos os nossos passos, né, que nós encaminharemos, mas particularmente aqueles temas que nós identificamos aí como que nós estamos chamando de temas polêmicos e que mobilizaram a última legislatura, que a gente já comentou. Seguinte. Bom, aí também um pouco mais de avanço de método, já estou finalizando, identificação de cenários e atores que propõem, influenciam, argumentam, realizam oposição, realizam coalizões, levando em conta as próprias composições políticas no interior do Congresso, as bancadas, não é? Porque hoje lá as frentes parlamentares se multiplicam, um volume muito grande de frente, que às vezes se conflituam, às vezes se potencializam, como a gente já tem identificado. O seguinte, o cenário de análise é um cenário fica bastante complexo, e por isso, viu, Ednar, cadê você? Eu acho que a nossa potencialidade de ajuda, porque são processos dinâmicos que você precisa de ter uma observação muito mais prolongada. Então, assim, nós temos um grupo que ficará no Congresso permanentemente. Então, acho que nesse sentido, para que a gente tenha essa riqueza dessas dinâmicas, nós precisamos de ver o que você precisa da gente lá, um pouco isso. Bom, seguinte. Assim, aqui um pouco do que a gente já andou alinhavando sobre o que são os nossos potenciais produtos, mas é também de consumo interno, nada disso está completamente, mas vocês veem que já temos uma lista de ambições de produção, algumas já em curso, mas ao longo desses tempos para frente, por certo, a gente vai poder fazer muitas outras coisas. Eu queria fazer um comentário sobre
as categorias que a gente está selecionando, né? Quer dizer, a questão do financiamento, né? A questão de recursos humanos, a questão da relação público-privado, mais do que relação público-privado, mas pensar o conjunto de projetos relacionados à saúde suplementar, que é um volume grande, né, hoje, mas também os conjuntos de projetos relacionados a processo de gestão, seja na linha da responsabilidade fiscal, da responsabilidade sanitária, como também na linha das novas modalidades e institucionalidades da saúde, a EBSERV e tudo. Então, nessas categorias que nós estamos identificando desses projetos, né, e que a grande maioria deles retorna na nova legislatura, provavelmente, é que a gente encontra, né, a necessidade de apartar, né, porque entre 16 mil projetos relacionados à saúde, limpar isso, né, com o que realmente nos interessa, é um conjunto de filtragem que constitui por si mesmo um grande desafio. Era isso que eu queria mostrar. Vocês vejam que é ainda uma varredura de um panorama bastante complexo, de um grande potencial de exploração. Nós temos alguns interesses já bastante definidos, que já avançam no seu curso, e vários outros de vocês poderão vir a compor conosco essas demandas, né? Isso, obrigada.